Unidos anunciou na última sexta-feira a retirada das sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e à esposa Viviane Barsi de Moraes. E a empresa da família também, a Alex Instituto de Estudos Jurídicos, por meio da Lei Magnitsky. As punições tinham sido aplicadas após ameaças do governo Trump em razão da atuação de Moraes como relator da ação da trama golpista, que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados. Segundo fontes do Itamaraty, a suspensão das sanções foi influenciada tanto pela articulação do magistrado em favor do avanço do PL da dosimetria, quanto pelo recuo do governo brasileiro em pressões por regras internacionais para Big Techs. A retirada das sanções ocorre após 5 meses de tensões diplomáticas entre Brasília e Washington. Para avaliar os desdobramentos econômicos dessa decisão, eu converso com a especialista em finanças e investimentos, a Milene Delatorre. Milene, muito bom dia, prazer falar contigo aqui no Acorda Metrópolis. O mercado já reagiu lá na sexta-feira. Bom dia. O mercado já reagiu, claro, lá na sexta-feira a essa grande mudança aqui para o Brasil todo. Afinal de contas, era uma figura democrática que tinha sido colocada numa lista em que tem ditadores, faccionados, terroristas. E ao mesmo tempo que a gente tem aí, portanto, agora uma semana toda para os reflexos. Queria que você falasse para a gente, Milene, como foi lá na sexta-feira para o mercado e, claro, como que o mercado continua acompanhando essa situação quase que inédita, né? Poucas pessoas foram retiradas da lista dos Magnitsky e agora Alexandre de Moraes não pertence mais a essa sanção. Legal. Tá acontecendo algumas coisas inéditas, né, durante o governo Trump, e essa é mais uma delas que a gente vê, essa retirada. E para o Brasil é importante a gente pontuar que não é sobre uma pessoa, né, é sobre a relação Brasil com os Estados Unidos. E isso traz sim um alívio, trouxe um alívio ali mesmo que intraday para o dólar no mercado financeiro, porque quando o risco Brasil diminui muito, né, vista com os Estados Unidos, a gente entende que as sanções não é bom para bancos, não é bom para conversas, não é bom para investimentos no Brasil. Tirando esse risco, o Brasil fica visto como um país menos que está fora desse rol de quem está brigando com os Estados Unidos. Existe sim uma negociação por trás disso também, da questão das Big Techs, da questão das nossas terras raras, da questão política, mas é importante ressaltar a boa diplomacia que o governo teve ali para conseguir fazer essa retirada e, como você disse, é praticamente inédita, que dificilmente acontece aí pela história que a gente vem acompanhando. No primeiro momento de melhorias aqui na nossa relação entre Brasil e Estados Unidos, a gente teve a derrubada de os 40% que se somavam aos 10%, enfim, do tarifaço ali que chegava a 50% a diversos produtos muito importantes, não só para o Brasil, mas para os americanos. Os americanos sofreram bastante pelos meses ali que o café foi taxado em 50%, que a carne bovina foi taxada em 50% e o suco de laranja, por exemplo. Então, já no primeiro momento, já teve essa reação muito positiva desses negócios e que destacou a relação e o trabalho da diplomacia brasileira com a diplomacia americana para conseguirem essa vitória. E aí tinha esse papo de que a parte talvez mais difícil ainda do que derrubar as tarifas é derrubar as sanções da Lei Magnitsky, por exemplo. Então isso também ajuda nessa reação positiva da economia de que realmente agora a relação Brasil-Estados Unidos voltou a ser boa como era antes dessa história toda do tarifaço e da Lei Magnitsky? Eu acho que não existe uma amizade, sabe, Natália? Existe realmente uma troca de interesses muito importante e, de novo, uma diplomacia muito boa do governo brasileiro. Você conseguir suportar o tarifaço, né, sendo que tinha uma pressão interna também aqui do Brasil. Foi muito ruim para a gente que mora nos Estados Unidos, com certeza teve alta de café, carne, suco de laranja, como você bem disse. Também a inflação piorando lá por lá, mas também aqui dentro do Brasil, a pressão que o governo sofreu dos produtores foi bem grande. Mesmo assim, o governo também resolveu não ir para o embate, resolveu ir para essa diplomacia. Com essa retirada, mostra mais uma vez que o risco institucional do Brasil
caindo esse risco institucional, como vimos na sexta-feira, o próprio mercado, a Bolsa, mostrou a elevação dos bancos, né, das ações dos bancos, queda temporária ali do dólar. Então a gente vê que o mercado estava esperando isso acontecer para que a gente mostrasse calma. O Brasil não quer briga, o Brasil é um país que conversa tanto com a China quanto dos Estados Unidos, e é importante ressaltar essa questão da diplomacia entre os dois países, tanto China quanto os Estados Unidos. O Brasil é um país-chave para os dois, então é um país de interesse. Repito novamente, não é uma amizade, não é ideologia política, isso é importante porque dentro do Brasil, cada time, né, que eu chamo até de time, cada lado político leva uma narrativa, mas isso não tem muito a ver com o lado da narrativa política, tem muito mais a ver sobre o interesse do próprio americano, do próprio Estados Unidos, em olhar o Brasil como, se eu não tiver esse parceiro de interesse, a China vai ali e vai pegar esse meu parceiro, que nesse momento, por conta ali das terras raras, o Brasil fica sendo um dos pontos mais importantes, além, óbvio, da nossa força no agro, nossa força na carne, suco de laranja, café e todos os outros produtos que a gente exporta. O Brasil hoje é visto ali dentro dos Estados Unidos como uma peça-chave para que a gente consiga ser fornecedor de produtos que ficam inviáveis sem ter mesmo o Brasil. Então, com essa retirada, né, dessa retirada inédita da lei, a gente tem que pontuar a questão Brasil e Estados Unidos. A gente tem que esquecer da questão que foi para a pessoa que foi, porque o STF ele é um pilar do Estado, então é um pilar do governo brasileiro, e quando tem alguém do governo brasileiro sendo sancionado, o risco Brasil, o risco institucional sobe muito. E para a vista de investidores, para a vista de negociação, isso não era benéfico para ninguém. Com essa retirada, mostra novamente uma força política muito grande na parte diplomática, um elo ali de comunicação bem feito entre o governo Trump e o governo Lula, e que com isso a gente espera que cada vez mais a gente tenha retiradas, porque sanções foram retiradas, né, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda tem a questão do visto, que são coisas distintas, né? Então não lançam automaticamente. Então agora a gente espera que esses vistos também sejam reentregues para eles, que eles tenham acesso aos Estados Unidos, e cada vez mais o Brasil ande de mão dadas com os Estados Unidos, que sempre foi um grande parceiro, e é importante aqui para a América que a gente tenha um parceiro, que o Brasil tenha um parceiro como os Estados Unidos, e os Estados Unidos também tem um parceiro como o Brasil.